E aí, pessoal, hoje eu trouxe mais um vídeo e dessa vez a gente vai reagir a um documentário que saiu aí sobre o caso Maria da Penha, que pelo jeito não é exatamente o que a gente conhece. Eu não consegui transmitir o documentário da Brasil Paralelo, mas eu vi que o Wagner reagiu, então eu vou fazer um react do react dele. Basicamente isso. Então, vamos lá, porque pelo que eu consegui pegar alguns trechos, tem muita coisa nessa história e vamos ver qual que é, né, desse rolo todo aí. Uma mulher que deixa seu nome na história. Ela é Maria da Penha Maia Fernandes. Duas tentativas de homicídio. Ela ficou paraplégica. E as filhas foram mantidas em cárcere Mais uma privado. vez tentou matar Maria da Penha, eletrocutada durante o banho. Tá melhor que a edição do Daniel Peninha, hein? Para quem não conhece, essa é a série investigativa aqui da Brasil Paralelo e o formato desse programa é o seguinte. Em cada episódio, analisamos um caso em que há uma disputa de narrativas e desenvolvemos teorias para tentar chegar em uma verdade. E eu sou o leigo que pouco sabe sobre teoria da conspiração e ainda não conheço o episódio que ele vai apresentar. Então eu, assim como vocês aí de casa, fico sabendo da história durante o episódio. Então, como a Pietra e o Ricardo disseram, eles nos procuraram para fazer um documentário sobre a história da Maria da Penha. Então hoje aqui estamos para investigar essa história tão polêmica e com duas versões totalmente conflitantes. Eu só queria reforçar a mensagem aqui de que a Brasil Paralelo e Investigação Paralela não somos contra qualquer tipo de lei de proteção à mulher, beleza? O nosso objetivo com esse episódio é tratar única e exclusivamente do caso que deu origem à Lei Maria da Penha. Isso é uma parada importante, que obviamente as pessoas sempre misturam com esse tipo de caso, né, de situação. Eu acho que devia existir simplesmente uma lei contra a violência doméstica, ponto. Não violência doméstica contra a mulher, violência doméstica, ponto. Violência doméstica é ruim, todos concordamos com isso, correto? É ruim quando a vítima é homem e é ruim quando a vítima é mulher. Todos podemos concordar com isso também? O que vem em mente? Cara, é uma lei, né? Proteção à mulher, que aliás funciona bem no Brasil, temos vários casos emblemáticos aí. O que me vem na cabeça é isso. Mas tu não sabe nada da história por trás da lei. Não. Eu imagino que a Maria da Penha deve ter sido alguém que sofreu algum tipo de violência e a partir daí deram o nome dela pra lei. Sim, eu concordo que tem que ter uma lei, igual o Wagner mesmo disse, uma lei Maria da Penha, digamos assim, só que contra violência doméstica em geral, não só para mulheres, mas a gente tá vendo aí cada vez mais frequentemente mulheres batendo em homens mesmo e se safando porque elas vêm com aquele discurso, ai, porque eu sou mulher, ai, porque não sei o quê, e se saem impunes. E a gente tem o caso de Johnny Depp, por exemplo, pra ver o que isso causou a ele, né? Ele perdeu um pedaço de um dedo. E ninguém fala nada sobre. E por hipóteses dele ter batido nela, ele perdeu tanta coisa. Ele perdeu papel, ele perdeu... Enfim, ele foi totalmente cancelado. E no final de tudo, ele era a vítima ali. Mas ninguém deu credibilidade pra ele porque ele era homem. Então, eu concordo que essa lei não é completamente... como eu digo...
certa. Ela precisa de alguns ajustes e esse seria um dos ajustes. E pelo que a gente vai ver aqui, essa história da Maria da Penha foi manipulada. Então, se esse for realmente o caso, talvez uma troca aí no nome da lei, porque é uma lei que sempre marcou tanto a vida de tantas pessoas e isso ser uma farsa é pesado. Fui atrás das fontes primárias, tive acesso ao processo e conversei com pessoas que tiveram relação direta com o caso. Eu entrei em contato com o Instituto Maria da Penha e com a própria Maria da Penha, mas eles não quiseram se pronunciar. Então eu vou contar a versão dela segundo as suas próprias palavras. Então, Bank. As informações a seguir foram retiradas diretamente do site do Instituto Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes conheceu Marco Antônio Heredia Viveiros quando estava cursando mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em 1974. Naquele ano, eles começaram a namorar e Marco Antônio demonstrava ser muito amável, educado e solidário com todos à sua volta. O casamento aconteceu em 1976. Após o nascimento da primeira filha e da finalização do mestrado de Maria da Penha, eles se mudaram para Fortaleza, onde nasceram as outras 2 filhas do casal. Foi a partir desse momento que essa história mudou. As agressões começaram a acontecer quando ele conseguiu a cidadania brasileira e se estabilizou profissional e economicamente. Agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos, não só com a esposa, mas também com as próprias filhas. Perceba a escolha das palavras. Agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamento explosivo. Em nenhum momento fala de agressão aqui. Não fala que ele estava agredindo. Fala que ele era intolerante, se exaltava, explodia. Tá, ele se irritava, então ele falava alto, xingava. Isso foi o que ela falou na entrevista. Ele não praticou violência física contra ela. Ele diminuía ela, né? Segundo o que ela relatou. Que antes era um cara super amável, um cara, sabe, tipo, excepcional. E a teoria que a Maria da Penha defende é que ele basicamente só se casou com ela por interesse na cidadania. Tá, sobre isso, realmente, naquelas palavras não tinha agressão explícita, escrito, e ela realmente disse em algumas entrevistas que ela não foi agredida mesmo, então aí já começa a contradição. Tornaram-se cada vez mais frequentes. Formou-se assim o ciclo da violência, aumento da tensão, atos de violência, arrependimento e comportamento carinhoso. Foi nessa última fase também conhecida como... Mais uma vez, atos de violência. Não fala agressão, né? Não é curiosa realmente a escolha das palavras? Atos de violência. Atos de violência é justamente porque, como ela própria já admitiu, não houve violência física. Então, os atos de violência era, sei lá, mano. Eles estavam brigando, discutindo, o cara ficava agressivo verbalmente. Aí depois eles batiam remorso, porque eles brigaram, porque eles se desentenderam e se exaltaram. E aí ele tratava ela com carinho. E aí depois eles brigavam de novo, o cara ficava estressado, gritava com ela, se arrependia e tratava com carinho. Essa era a dinâmica violenta do relacionamento. Segundo a versão da Maria da Penha. Então foi nessa última fase, também conhecida como Lua de Mel, que na esperança de uma mudança real por parte do ex-marido, Maria da Penha teve a sua terceira filha. Lua de Mel, que na esperança de uma mudança real por parte do ex-marido, Maria da Penha teve a sua terceira filha. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio Heredia Viveiros. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica devido às lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas. A parte que, assim, eu não vi até agora uma justificativa pra isso da própria versão dela, tá? Inclusive, na entrevista que eu vi do Fábio Porchat, ela começa a contar, né? Tipo, ele não batia em mim, Gente, ele era violento psicologicamente, me diminuía. 3 filhas no meio do... mais. Isso da medula Vamos lá, vai ficar mais esquisito, vamos vendo. Laceração na dura mata e destruição de 1/3 da medula à esquerda. Constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. 4 meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa, após 2 cirurgias, internações e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Mano, como se faz isso? Tá assistindo muitos filmes, jogou um secador dentro de uma banheira? Como assim, cara?
Não, isso aí eu acho que não tem muita lógica. É, Se ele queria realmente matar ela, por que que ele atirou na coluna? Por que que ele não realmente, tipo, finalizou o trabalho? E pra depois ficar tentando no banho, por que que ele só não tentou, tipo, atirar de novo? Isso já é um pouquinho confuso na minha cabeça. Juntando as peças de um quebra-cabeça perverso montado pelo agressor, Maria da Penha compreendeu os diversos movimentos feitos pelo ex-marido. Ele insistiu para que a investigação sobre o suposto assalto não fosse levada adiante. Fez com que ela assinasse uma procuração que o autorizava a agir em seu nome. Inventou uma história trágica sobre a perda do automóvel do casal. Tinha várias cópias de documentos autenticados de Maria da Penha. E ainda foi descoberta a existência de uma amante. A próxima violência que Maria da Penha sofreu após o crime cometido contra ela foi por parte do Poder Judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 1991, ou seja, 8 anos após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas devido a recurso solicitado... Só lembrando, pra quem tá chegando agora também, e, enfim, pra quem tá meio perdido porque eu fui fazendo os comentários, a gente tá acompanhando aqui a versão oficial da Maria da Penha sobre essa história. Depois que a gente vai começar a ver os contrapontos e o outro lado da história que nunca foi contado na grande mídia. Então vamos lá, né? Ele só foi julgado 8 anos após o crime e foi sentenciado a 15 anos de prisão, né? Dados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. Mesmo fragilizada, Maria da Penha continuou a lutar por justiça. E foi nesse momento em que escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar, publicado em 1994, com o relato de sua história e os andamentos do processo contra Marco Antônio. O segundo julgamento só foi realizado em 1996, no qual o seu ex-marido foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, sob a alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa. Mais uma vez, a sentença não foi cumprida. O ano de 1998 foi muito importante para o caso, que ganhou uma dimensão internacional. Maria da Penha, em parceria com algumas ONGs, denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Mas mesmo diante do litígio internacional, o Estado brasileiro permaneceu omisso e não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. Então, em 2001, e após receber 4 ofícios da OEA, o Brasil foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. A história de Maria da Penha significava... Tá, novamente, não são só mulheres que sofrem agressões domésticas, tá? Então, acho que essa lei já tá errada a partir daí. Teria que ter uma lei aglomerando todo tipo de violência doméstica, porque todas deviam ser crime. Contra criança, contra homens, contra mulheres, contra idosos, contra qualquer pessoa, qualquer ser humano e qualquer animalzinho. Qualquer tipo de violência devia ser crime. Então, isso é interessante também porque eles não falaram no documentário de forma explícita violência, agressão. Exatamente, eles estão escolhendo bastante as palavras porque ela mesma já admitiu que não foi agredida fisicamente em documentários, em entrevistas. Então, esse caso fica um pouco mais estranho porque quando a gente tem em mente Maria da Penha, a gente pensa na hora em alguém que viveu apanhando, viveu sendo, no caso, agredida fisicamente, mentalmente, enfim. E não é bem isso que está acontecendo. Assim, a lei tinha que abranger todos. Mas você acha que a punição deve ser diferente dependendo de quem praticou? Não. Eu acho que a violência continua sendo violência, não importa quem praticou ela. Então, a sentença também tem que ser a mesma. Se o ato é o mesmo, a sentença tem que ser a mesma. Pode ter, tipo, escalas. A punição de alguém que levou um soco, ou então deu um soco. No caso de quem levou a punição é de quem deu o soco, né? Então, a punição de quem deu um soco e a punição de quem deu um tiro, obviamente, tem que ser completamente diferentes. Mas isso tem que levar em base o ato da pessoa e não o sexo da pessoa. Mais do que um caso isolado.
era um exemplo do que acontecia no Brasil sistematicamente sem que os agressores fossem punidos. Em 2002, foi formado um consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Após muitos debates, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade em ambas as casas. Assim, em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. A contribuição de Maria da Penha com essa importante conquista para as mulheres brasileiras tem-lhe proporcionado no Brasil e no exterior muitas homenagens. Para contar o outro lado dessa história, eu entrei em contato com o ex-marido da Maria da Penha, seu Marco Antônio Heredia Viveiros, e ele vai nos contar em primeira mão a sua versão dos fatos. Vamos ver. Meu nome é Marco Antônio Heredia Viveiros, filho de Marco Túlio Heredia Cano e Inês Viveiros Montoya. 7 mulheres e 3 homens. Eu era o mais velho dos homens. Então, desde temprana idade, 11, 12 anos, eu era o melhor amigo de 7 mulheres, minhas irmãs. Depois de formado em Economia e em Administração, Universidade de Bogotá, soube que a Embaixada do Brasil tinha oferecido 2 bolsas em nível de pós-graduação para a USP. Me apresentei e ganhei uma das bolsas. No dia 3 de março de 1983, aí estava eu desembarcando em Congonhas, tudo admirado, cheio de planos e de ilusões. Acontece que no 76, eu conheci a Maria da Penha Maia Fernandes. Como conheci? Numa festa de uma república, que são vários alunos de diversos países, e lá eu conheci. Muito gentil, muito simpática, era bonita, não gostava de se maquiar, eu adorava isso. Fizemos amizade e tal, começou, telefonema, enfim, e terminamos namorando. Nos primeiros dias de 1977, ela me visita no CRUSP, o edifício de residências universitárias da USP. Como a gente já vinha namorando há alguns meses, me disse que tinha saído de morar no apartamento onde ela morava, que compartia com mais 3 colegas. Ela continuou e me disse: eu estou grávida. Eu tranquilamente falei para ela: não tem problema, consiga um apartamento, porque eu não tenho tempo, que eu assumo a maior parte das despesas. Porque eu estava bem financeiramente. Não bem, mas estava bem. Ela procurou, encontrou, procurou no Itaim Bibi, que era um dos bairros da elite, eu soube depois, quando pagava o aluguel que eu sabia. Compramos um carrinho, um Chevette 75, porque a gente precisava. Eu deixava ela no hospital, ia para a faculdade, ministrava na USP, ia para aquela vida de São Paulo agitada. Mas eu me identifiquei, eu adorava São Paulo porque me acolheu, me deu oportunidades, tive boas relações, cresci. Em 25 de dezembro de 1977, nascia a primeira filha do casal, Viviane. Alguns meses se passaram quando Maria da Penha convida Marco para conhecer a sua família em Fortaleza. A viagem é feita e uma boa relação é estabelecida com os familiares da esposa. Quando voltaram para São Paulo, Maria da Penha revela que sua licença para o mestrado estava terminando e ela precisaria voltar para trabalhar no IPEC de Fortaleza. Então, decidimos juntos ir a morar em Fortaleza e estabelecer a família lá, porque eu pensei que seria o melhor para a família, e abrir mão de São Paulo. Ela foi embora na frente, com a mudança, com a empregada, e chegaram à casa dos pais dela, onde ficou em me esperar. A gente se comunicava por telefone. No mês de abril, eu viajei para a Colômbia. Foi quando eu comprei o rifle à pressão. Achei inofensivo e tal. Trouxe com papelada, entrei no país, sem problema, carimbaram em Manaus, que nessa época era Varig. Subi no carrinho, peguei minhas coisas e fui embora. Avisei para ela: estou chegando. Imagine dirigindo um Chevette, São Paulo, Fortaleza. Bom, mas como estava sem pressa, eu fui fazendo turismo. Dormia entre o carro, era uma beleza. Em 1979, é concluído o processo de separação do primeiro casamento de Maria da Penha. Ela já estava separada de fato do ex-marido desde antes de conhecer Marco, mas só pôde se divorciar oficialmente depois da promulgação da lei do divórcio em dezembro de 1977. Esse era o motivo pelo qual ela e Marco não haviam se casado ainda, o que fizeram 6 meses depois no cartório João de Deus, em Fortaleza. Nesse mesmo ano, nascia a segunda filha do casal, Cláudia Fernanda. Na separação, Maria da Penha recebe um terreno,
Marco então pega um empréstimo e contrata um engenheiro para construir uma nova casa para a família, para onde se Mano, tudo que eu tô vendo até agora é ele cuidando da família. Ele, no caso, contratou até uma empregada pra ajudar ela. Ele parece carinhoso. Ele mudou de São Paulo, que é uma cidade que ele gostava, que proporcionou pra ele várias oportunidades de crescer, por ser o melhor pra ela. Ele esperou o divórcio dela sair. Ele. Tudo que eu tô vendo até agora são pontos positivos pra ele. Essa é a verdade. Ele parece uma pessoa super carinhosa e atenciosa com ela. Então, eu tô ficando com um pouco de dó dele já. Vi um convite da Universidade Federal, onde eu era professor convidado. Me disseram que gostaria que eu formasse parte da equipe e tal e tal. Topei, conversei com Maria da Penha, vimos que era uma oportunidade joia para a família, mas as exigências é naturalização. Não, mas não preciso. Eu não queria, eu nunca quis. Não me interessava. Eu, com a situação definida, permanente, não precisava me naturalizar. E não ambicionava isso. Eu bem que a naturalização do Isso burla o argumento dele querer ficar com ela só pela cidadania, tá? Ele não literalmente precisava dela. Marco Antônio ela foi concedida em janeiro de 82, certo? Mas ele não precisava disso para ficar e trabalhar no Brasil. Esse é um ponto importante porque faz parte da história da Maria da Penha, né? Que tudo que ele queria com o casamento era se naturalizar. Então, por isso que, pra defesa dele, ele tá falando que não era uma questão relevante pra ele. Precisava, ele tirou por quê? Porque a Universidade Federal do Ceará, ela estava requerendo isso para ele ser professor titular da universidade. Eles tinham lá na Constituição deles que pro cara ser titular, ele tinha que ser naturalizado brasileiro. E o Marco não era até então. Como ele queria essa posição, Exatamente. Mas ele já trabalhava aqui no Brasil, já tinha visto permanente, né, que ele conseguiu da USP. Então ele não precisava disso necessariamente. Só que a Maria da Penha, ela diz que as agressões dele começaram nesse momento, quando ele consegue essa naturalização. Depois do nascimento das nossas filhas, ele mostrou a verdadeira personalidade dele. Por que eu digo que eu fui usada? Porque como ele precisava naturalizar-se, então o nascimento das nossas filhas lhe deu essa oportunidade. E no Assim, momento que... só o fato dela falar que o cara passou, sei lá, eu me perdi um pouco na linha do tempo, mas ele passou anos e anos e anos sendo um cara pacífico, romântico, carinhoso, gentil, um gentleman. E só depois ele mostrou a verdadeira personalidade. O cara é o camaleão, basicamente, né? Ele conseguiu passar anos e anos e anos vivendo como um ator pra conseguir se naturalizar. Pra daí, então, mostrar quem ele era de verdade. Depois de anos morando junto com ela e no meio do processo eles tiveram 3 filhas. Não é a história mais convincente do mundo, né? ele se naturalizou foi quando eu passei a não reconhecê-lo mais. Foi aí que começou o relacionamento, começou o relacionamento abusivo. Então o que ela diz é que, bom, ele queria se naturalizar brasileiro, aí como ele conseguiu com ela, teve filhos com ela e tal, aí ele não precisava mais dela, e aí então começou Ele conseguiu o que queria, que era a naturalização, pra assumir essa função, e agora, a partir daí, a Maria da Penha era mais importante. Isso. Na versão dela. Então, bem, em março de 83, o Marco recebe um convite da USP para participar de um congresso que aconteceria em setembro daquele ano na Bélgica, né, em Bruxelas. O Marco envia aí o seu projeto, ele é aprovado, e ele decide então levar uma acompanhante, né? O programa esse disponibilizava uma vaga para um acompanhante, e ele decide levar então a senhora Maria da Penha junto com ele para essa viagem para a Europa. Mas então até aqui, aparentemente, o casamento estava tudo bem. Combinamos, ela estava feliz, espalhou por todo canto que ia viajar para a Europa. As despesas, enquanto ela estivesse em Bruxelas, em Bélgica, seriam por conta da fundação. Quando saísse, era por minha conta. Mas o casal jamais embarcaria nessa viagem. No dia 24 de maio, Marco vai a São Luís do Maranhão a trabalho, recebe 375 mil cruzeiros por uma consultoria e volta para a Fortaleza de avião no dia 25. Ela foi a me receber no aeroporto isso junto com as crianças. Um gesto de amor, de bom relacionamento. Eu não pedi, ela teve esse detalhe. Eu gostei. Estivemos no parque, no parquinho que havia aí no aeroporto, as duas crianças brincando. E depois, quando chegamos em casa, jantamos, tomamos banho e fomos a visitar um casal. A esposa lá era colega dela. Quando voltamos, eu desci com a menina, levei a outra, estavam dormindo dentro do carro. A mãe ficou lá colocando pijama, aquelas coisas. Ela já estava deitada, tomei banho e fui para a cama. Quando eram mais ou menos 4h45 para 5 horas, algo aí, eu escutei um barulho no forro. E a cadela, Jenny, que era uma pastora alemã, que eu tinha comprado desde que tinha 6 meses, começou a latir. E latia e se jogava contra o portão de ferro, contra a grade. Eu escutava. Então, chegou um momento em que parou. Esse era um gato, porque essa era feliz caçando gatos.
Depois comecei a ouvir de novo. Era leve, mas dava para ouvir. Então, abri o baú que ficava na cabeceira da cama, onde estava guardado o revólver e o rifle a pressão, uma lanterna. Peguei a lanterna, peguei o revólver, saí, inclusive descalço. Passei por o quarto das duas meninas, as duas mais novas, dormindo, tudo legal, fechei. O quarto da mais velhinha, Viviane, 6 anos, estava dormindo, fechei. Não vi nada normal. E cheguei lá, e ela parou de latir, mas era aquela coisa. Eu sabia que tinha algo. Quando eu ia ir embora, eu vi a entrada do forro, sem a tampa de madeira, com a grade de ferro fechada cadeado, mas sem a tampa. Fiquei olhando e vi uma sombra. Falei, é agora. Peguei, nesse momento, fui lançado aqui. Gritei, disparei e escutei outro tiro. Tudo isso na mesma hora. Então, eu consegui colocar esta mão aqui, assim, e esticava esta por cima, queria tirar. Me dava com as pernas, cotovelada, me batia contra a parede, não entregava. De repente, ele me virou assim, e eu vi quando o Paulo Maravilha entrou correndo, com uma espingarda, cano recortado. A colocou encostada na parede e foi para cima de mim. Conseguiram me tirar a arma. Nesse momento, eu escutei uma voz feminina. Negão, embora, sujou. Umas 2 ou 3 vezes. Gritava, eu escutava. O negão soltou a corda, me jogou para frente. E outro me recebeu um tiro. Eu caí no chão, da dor. Paulo Maravilha foi embora com o revólver, pegou a arma dele e se mandou atrás do negão. Eu ouvi quando caíram um jarro com uma planta e uma cadeira. Então imaginei que tinha ido embora. Mas ainda, tudo nervoso, tudo tenso, doía, mas eu aguentava. Corri para o escritório, procurei um machete, voltei para o lugar, porque pensei, será que saíram, será que não saíram? Fui a procurar o revólver. Olhei, não encontrei. Pá, tinha perdido sangue, estava me tremendo, me doía até o cabelo. Eu fiquei de cócoras. Não, detalhe, se ele levou o tiro, ele tem a cicatriz até hoje pra provar a história dele. Então, isso é muito estranho, essa história tá muito estranha mesmo, porque ele tem provas do que aconteceu e ainda assim foi condenado. Frente ao portão da lavanderia. Não, detalhe, a arma que foi usada também pra atirar, no caso nela, pelo jeito, não foi nem o revólver que ele tinha. E ele tinha o revólver e a de pressão. Então, isso também é um furo aí. Onde deveriam entrar as empregadas. A menina, Rita, que cuidava das crianças, pulou pela janela, porque não encontrava as chaves. E foi para lá e me viu caído lá ferido. Quando a outra encontrou a chave e saiu, ela contou, o doutor Marco está ferido. As empregadas, elas dizem o quê? Nós entramos, vimos ele caído, ensanguentado, camisa rasgada, tudo bagunçado a casa, tudo mais. Saíram para a rua e viram que a porta estava aberta, viram que o portão de acesso à rua estava aberto. Então tudo indica que os meliantes saíram por ali. Quando voltaram, porque eu estava Toda a versão dele. a patroa e as crianças. Oh, estão bem, não tem problema. Então, você vai ficar com as crianças e você me traga uma toalha. Porque eu estava me tremendo. Aí essa menina vai lá falar com a Maria da Penha. A Maria da Penha conversa com ela e diz, não tem nada, liga pra minha mãe. Só que a Maria da Penha não fala que estava alvejada. E ninguém percebe. E depois chegam um casal de médicos, que eram vizinhos, vão lá e percebem que ela está também alvejada. Aí que vão fazer o socorro dela depois pro hospital. Nesse momento, eu olhei para a porta da cozinha, desde onde estava, chega um policial uniformado, em farda, me disse, vamos que vamos levá-lo ao hospital. Beleza. E me puxou. Ai! Imagine, fui ferido, me puxou o braço direito. Falei, não, me levanto sozinho. E me levantei. Então me apoiei nele. Eu vi quando a empregadas vinha de dentro da Olindina e me viu. Eu não falei nada. Eu sabia que minha mulher e minhas crianças estavam bem. Só fui ferido eu. Pronto, estou feliz da vida. Valeu a pena. Me levaram. A princípio, eles não sabem que a Maria da Penha também tinha sido baleada. Ele é levado para o hospital e a Maria da Penha também é levada para o hospital. Lá no instituto me fizeram os primeiros tratos. Só me aplicaram uma injeção para não ter dor. Nesse momento chegou Dona Angelita, a única testemunha de acusação que foi digna. E eu perguntei para ela,
Dona Angelita, onde está Maria da Penha? E disse, está conseguindo um médico para que eu veja. Ah, eu fiquei tranquilo. Mas como me aplicaram um sedativo, a gente fica meio com whisky na cabeça, meio bêbada. Desliguei, acordei no HGF. O médico me examinou e pegou algo parecido a um canuto, mas de metal. Colocou uma pasta assim e esfriou. Ele queria saber se tinha chumbo. Não, ele saiu. Que foi aquele que foi para a parede. E a versão que ele contou é que ele tinha percebido pessoas estranhas dentro de casa e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele. E quando a polícia, os vizinhos chegaram, tudo mais, encontraram ele sentado na cozinha da casa com uma corda no pescoço e o pijama rasgado. E a explicação é que ele tinha lutado com 4 pessoas. Em momento nenhum, ela falou do tiro que ele levou, tá? Ela não cita isso. Ela só fala da corda e do pijama rasgado. Ela não fala do tiro que ele levou, que obviamente é uma das feridas mais sérias, então ela omitiu isso pra encaixar melhor na história dela. Ela omitiu isso por opção, porque é um fato bem relevante nessa história, mas queria contra a história dela, de fato, então ela preferiu omitir isso, que é uma omissão bem brusca, pra falar a verdade. Não é como omitir um pijama rasgado, você omitir um tiro que ele levou aqui, por exemplo, que ele não conseguiria dar em si mesmo. Então, não tem como isso acontecer. A gente consegue ver, claro, ela pode não estar mentindo sobre tudo porque eu ainda não vi o resto, mas ela deu pra ver que ela tá omitindo algumas coisas, que ela tá tentando colocar algumas coisas na linha da história dela, omitindo a verdade, omitindo os acontecimentos, vamos colocar assim pra não falar que tá omitindo a verdade. Então ela tá omitindo os acontecimentos pra história dela encaixar melhor e ficar tudo ligadinho, tudo bonitinho, pra quem só vê por cima. Muitas vezes, o pessoal tem preconceito e não quer nem ver a versão dele. Eu admito que eu tava com um pouco de preconceito, mas sério, a melhor coisa que eu fiz foi abrir a mente pra conseguir ver o que realmente, porque eu também tava julgando ele. Pra mim, o marido da Maria da Penha era só um agressor, e a gente tá vendo aqui que não é isso, que talvez a vilã da história seja ela e não ele. Então a gente vê que ele tentou proteger as filhas e proteger ela. Até agora é isso que a gente sabe. E o dia 29 e o dia 30 de maio foram solicitados... A explicação. Ele tinha, salvo engano... Calçaram para poder... Os peritos identificaram. Tem a marca do tiro que tá até hoje. No vídeo que eu fiz eu mostrei, inclusive. Provavelmente ele vai mostrar aí também. Vamos ver. Os peritos criminais para ir no local. Os peritos identificaram e atestaram que tinha vestígios de que meliantes tiveram acesso ao imóvel pelo muro lateral. Calçaram para poder ter acesso. Inclusive, parece que tinha um pano, alguma coisa que eles colocaram para se proteger, para ter acesso ao muro. Inclusive, dias depois, foi apresentado na delegacia uma cápsula de um calibre 20, que é o mesmo calibre que atingiu a Maria da Penha. Então, havia a possibilidade desses meliantes terem deixado cair ali o calibre 20? Com certeza. Os peritos atestaram que tinha vestígios de arrombamento na porta da casa. O veículo dele, Passat, foi arrombado com vestígios de ser uma chave de fenda e foi retirado um macaco que teria sido usado para arrombar uma das pérgolas que deu acesso à casa. E foi atestado, inclusive, pela uma das empregadas, que poderia alguém ter passado por ali para acessar a casa. E mais ainda, o produto que era para ser do roubo. Uma máquina de escrever, enciclopédia, telefone, bebida e dinheiro. Já separada e estava dentro do carro. Onde as moças pegam isso de dentro do carro, põem para dentro de casa e falam assim, ó, isso aqui estava dentro do carro. Tudo isso está relacionado à perícia. Dizem que não levaram nada. Levaram sim. Levaram minha arma e levaram os 375 mil. O laudo pericial diz que as gavetas do birô estavam arrombadas e tal e tal. Eu tinha deixado na gaveta. O que a perícia não fez, isso é uma... Assim... eu também ia parar pra dar um comentário. Então ele teve todo esse trabalho de arrombar o carro, arrombar a porta, dar um tiro em si mesmo que seja, por mais que pelo local não seja possível, mas vamos colocar que ele fez tudo isso pra matar a Maria da Penha. O que ele atirou na coluna? Se ela estava deitada, completamente desprotegida, por que na coluna? Por que deixa ela viva, no caso, pra depor contra ele? Pra levar ele a julgamento, pra fazer tudo isso com ele? Por que ele só não finalizou? Se é isso que ele queria, se depois ele ia tentar fazer isso eletrocutando ela no chuveiro? Por que ele só não
fez isso porque a história dele não teria contrapontos e é isso. Tirando que todas as provas estão apontando para que ele seja inocente. Tanto o tiro quanto a marca da corda que tenha. A empregada que chegou lá e viu ele sangrando. O pijama, tudo bem, ela só falou que o pijama estava rasgado, obviamente por causa do tiro que ela omitiu. A marca da corda, o tiro que ele deu, enfim. Tudo isso tá levando a gente a acreditar que sim, ele é inocente. Vejam, ele efetuou um disparo no teto. Tinha vestígios no teto. A perícia não fala nada. Então a delegacia deveria ter providenciado uma reconstituição e um complemento dessa perícia, porque eram versões muito importantes. E enquanto ele estava no hospital recebendo ali os cuidados pelo tiro que ele recebeu, os policiais vão tomar o depoimento dele. Nesse dia ele estava com uma testemunha, tinha um amigo dele de trabalho. Essa pessoa foi ouvida em juízo e confirmou que estava lá, viu os policiais perguntando e viu os policiais trazendo livros com fotografias de meliantes que eles conheciam da região. Inclusive, essa testemunha confirma que o Marcos sempre fala. Eu reconheci 2 pessoas. Os caras levaram uns 4 álbuns. O primeiro álbum. Identifique, lembre-se bem, pense, tranquilo, não há pressa. E eu, passe. Nada. Este um. Foi ele que tirou nela. Ele apareceu, me lembrei na hora. Continuamos. Em outro álbum por lá, encontrei o negão. E falei, este foi que me atacou. Por quê? Porque ele tem uma pequena cicatriz, como se tivesse passado uma faca. Porque eu olhava assim e via cortar, porque iam mais alto que eu. Então falei, vamos esses 2. Os policiais disseram, eita rapaz, você antes está vivo. Essa dupla, principalmente o Maravilha, ele mata criança, velho, mulher, ele não está nem aí. As coisas erraram e bala neles e fuja. Eles trabalham juntos. Os policiais disseram para ele, esses caras são perigosíssimos, são assaltantes, inclusive já mataram pessoas quando foram praticar assaltos, então latrocínio, que é uma situação idêntica que aconteceu na casa dele. Porque não foi encontrado nenhuma notícia sobre os agressores. Ele não reconheceu nenhum agressor cujas fotos foram colocadas para ele, né? E não se encontrou quem tinha sido o autor desses tiros, desse assalto, como ele comentou. Esse mesmo dia. Gente, isso... Eu tô ficando literalmente surpresa com a cara de pau dela. Ele identificou, sim, os suspeitos. Ele identificou 2. Não foi só um, ele identificou 2. Era acho que eu não me perdi um pouco, mas acho que ele era uma mulher, ele não viu o rosto. Mas ele identificou os 2, o que atirou nela e o que agrediu ele. Então, tá aí mais um furo nessa história, mais uma coisa que ela mudou pra adaptar a história dela. Nas horas da tarde, eu perguntei para a enfermeira, me diga uma coisa, minha esposa não tem vindo a me visitar. Quem é sua esposa? Fulana e tal. Eita, ela está internada na UTI. Eu fiquei desesperado. E quis sair, ir a vê-la. Mas não me deixaram. Técnicos de enfermagem e tal, me mandaram dormir. E ele ficou internado no hospital 4 a 5 dias. E ao sair, ele foi para casa dos ex-sogros, dos pais da Maria da Penha, que cuidavam das 3 filhas dele, enquanto estavam os 2 hospitalizados. No dia 6, Itamar me levou para o IML, onde eu fui submetido ao exame. O queixo aqui, o pescoço, a mão essa que eu não podia nem fechar. Este braço aqui, a mão toda lascada, era difícil, né? E no próprio exame de corpo de delito, os peritos atestaram a perfuração frontal, o diâmetro todo. Então, não há dúvida alguma de que ele tomou um tiro pela frente e que saiu pelas costas. Olha o buraco do tiro, e ele é destro, não é canhoto. Então vocês imaginem só essa cena dentro da casa. Quando voltamos, as 2 crianças me dizem, Cláudia Fernanda e Viviane, Painho, nós queremos ir para casa. Claro, o ambiente delas, onde estão os brinquedos dela. Lá eram as princesas. Queriam voltar. Claro, eu entendi. E falei, hoje, depois do almoço, vamos para casa. E Itamar disse, Marco, eu dou carona. Falei, joia. Então, fomos ao quarto das meninas e eu observei um pinga-pinga no quarto de Viviane. Ele foi, subiu no telhado e viu que tinha algumas telhas, porque estava pingando ali na casa. E aí ele conversa com o rapaz, tem telhas aqui soltas, tal, para arrumar. E ele toma conhecimento que o namorado da irmã da Maria da Penha, que depois se casou, depois parece que se separou, tal de Itamar, esse Itamar teria subido no telhado para religar o fio de telefone.
que foi cortado. Então, as evidências de que alguém subiu no telhado, sim, se configuram por quê? Porque as mulheres, as empregadas, quando elas dizem que no dia, quando elas entram, elas tentam ligar para a polícia, o telefone não funcionava. E não funcionava por quê? Porque foi cortado lá em cima. Então por que esse fio do telefone cortado é importante? Porque lembra que o Marco disse que o primeiro bandido que ele vê é o que tá no sótão, né? Ele vai mirar aqui no cara, ele diz que vê a sombra do cara, e aí ele diz que é enlaçado aqui no pescoço. Então, um dos bandidos, ele pode ter entrado ali pelo sótão e pode ter cortado esse fio desse telefone para evitar que ele chamasse a polícia, etc e tal, né? Então, esse fio cortado pode indicar que os ladrões sim entraram ali pelo sótão e que tinha ladrões na casa naquela noite. Sim. Então, fui para o quarto, vi uma geral na casa porque eu não sabia o que tinha acontecido lá. Foi quando Polindina me disse que ela tinha limpado a casa, o sangue, e organizado a casa e tal, antes da polícia chegar. Ou seja, que ela mudou a cena do crime, que chama. Mudou tudo. Ah, mas é bem conveniente pra ele, né? Dizer que as empregadas limparam toda a cena do crime. No depoimento delas, tipo, elas falam alguma coisa do tipo? Cara, não é perguntado pra elas se elas limparam a cena do crime, né? De fato, é uma coisa que é conveniente pra ele, elas terem limpado a cena do crime. Verdade. Mas a gente não sabe dizer exatamente. Pode ter sido conveniente, mas elas podem ter limpado mesmo. Eu falei, olha... Elas podem simplesmente ter visto tudo bagunçado e quiseram, sei lá, organizar porque tava tudo revirado. Talvez não foi nem intencional. Então... E também não seria, tipo, uma limpeza de DNA, vamos colocar assim também, né? Creio eu que essa limpeza delas é organizar os móveis, limpar o sangue no chão para as crianças não verem até. Então, não foi algo tão minucioso assim para eliminar qualquer evidência de que alguém esteve na casa. Eu estava assim quando o negão me empurrou e pá, aqui estão. Eu olhei assim. O senhor Elias viu o buraco lá. E com uma colher, algo assim, tirou, me mostrou o chumbo que me atravessou. Eu refiz o que eu tinha aqui na cabeça. Ele está muito atordoado, está meio perdido. Uma notícia de Maria da Penha. Difícil. E quando ele recebe a notícia que a lesão de medula da esposa é grave e ela precisa de cuidados mais precisos, mais contundentes, ele consegue, através de uma amiga de trabalho, que ela seja transferida para Brasília, para o Sara Kubitschek. E ele mantém essas visitas de 15 em 15 dias. Ele vai visitar durante os meses, foram meses e meses, que ela tentou restabelecer a coordenação, o movimento da coluna, das pernas. Ele continua assistindo a Maria da Penha. E eles tinham uma vida confortável, mas eles não eram ricos. Os dois trabalhavam, tinham um salário razoável, que dava para manter bem a família, só que não sustentava gastos altíssimos como esse. Passagem de avião era muito mais cara, inclusive, do que é hoje. Naquele período era caríssimo. E ele ficava se deslocando lá para que ela não se sentisse mal de estar sozinha, ferida. E mais uma vez a gente vê só pontos em que ele realmente era carinhoso e atencioso com ela. Psicologicamente também, que uma pessoa, eu devo imaginar que não deve ser coisa fácil. A pessoa perdeu os movimentos da perna, quando você tem uma vida tranquila e perde, e ele, para não deixar ela sozinha lá, ficava indo e voltando a Brasília diversas vezes. Enfim, gastos aumentando e mostrando a preocupação que ele tinha com a dona Maria da Penha. Então, lá me disseram que a tetraplegia, porque ela já estava tetraplégica, eu nem sabia que era isso. O Sara Kubitschek, o único que pode fazer é vencer a tetraplegia e deixá-la paraplégica. Ou seja, recuperar os braços. Eu achei muito legal. E perguntei para ele, escuta, não será que um transplante de medula pode ajudá-la? Porque eu estava pronto para doar. Eu fui a visitar, encontrei com Janice e com Itamar. E ela espontaneamente e voluntariamente disse o seguinte: você poderia trazer alguém do cartório que eu quero dar uma procuração para Marco, para que ele possa movimentar meu salário, porque ela sabia que estava difícil. E eu nunca falei para ele. Eu ria. Não, temos, não sei o quê. A doutora Betty era a diretora técnica do Sara Kubitschek. Ela me disse, não traga problema nenhum, porque vamos fazer isso, e isso vai prejudicá-la. Minta, se for preciso. Eu precisei mentir 3 vezes. E ela utilizou a mentira contra mim. Gente, eu acabei optando por dividir o vídeo em 2 partes, porque senão ele ia ficar muito grande. E é isso, eu vou deixar aqui embaixo o canal do Wagner, que eu tô reagindo, no caso, ao react dele. E em breve eu vou postar, talvez amanhã eu poste a segunda parte, que
no caso, a finalização aí dessa história. Então, se você gostou, curte, compartilhe, mande pra alguém, já se inscreve, ativa o sininho, que amanhã vai ter a continuação, então não perca o desfecho dessa história aí, que tá bem obscura. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.